E hoje eu vou falar para vocês o seguinte. As pessoas todas me perguntam, têm me perguntado essa semana toda, né? Banhos inteligentes. O que são banhos inteligentes? Por que banhos inteligentes? Como que a gente faz os banhos inteligentes, né? Essa coisa toda. E aí eu fiquei pensando, primeira live, o que nós falamos? A história dos banhos, né? Para vocês entenderem um pouquinho a evolução dos banhos. Porque se eu chego aqui e falar um banho, eu achei interessante trazer a história para vocês. Aí na segunda live, o que nós falamos? Falamos sobre o que é um banho inteligente, para vocês entenderem a diferença de banho inteligente, banho terapêutico, banho de ervas, né? Nós falamos muito sobre isso. E ontem foi uma live tão emocionante que a gente, no meio do nosso encontro aqui da semana, nós falamos de sentimentos e emoções. Foi tão lindo ontem, gente. Quem estava aí? Quem que assistiu a live de ontem? Né? Se sentiu emocionado também com algumas as falas, enfim, assim, o conteúdo que eu trouxe? Eu assisti a live depois, até eu me emocionei. Parece coisa de maluca, né? Mas até eu me emocionei em assistir, eu mesma, né? Falando. Porque foi tão gratificante, foi tão assim profundo, né? A gente falar sobre emoções e sentimentos, que às vezes a gente não percebe, né? A gente não fala, não se toca, não vai muito ali profundo, né? Naquele assunto. E aí ontem nós falamos sobre essa questão, né, das emoções e dos sentimentos, e eu trouxe realmente essa reflexão. Por que é importante cuidar das emoções para que os sentimentos, essas emoções se transformem num sentimento bom e esse sentimento fique com vocês aí, né, dentro do nosso interior. Enfim, foi lindo, lindo, lindo. E hoje o que eu trago para vocês? Formas de se fazer um banho inteligente. Porque não adianta só passar o conteúdo, né? Vocês querem ver a prática. A sua prática. Então vamos lá. Poxa, Alessandra, você fala para mim todo dia que você toma banho inteligente, que você toma um banho aromaterapêutico lá com seus produtos, com a mentalização, com a água e tudo, mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso, né? Essa é a grande pergunta, porque existem maneiras de se fazer um banho inteligente e é exatamente o que eu vou passar aqui para vocês, tá? Então a gente começa o seguinte, os banhos inteligentes, como nós já vimos, nós usamos aromaterapia, ou seja, o poder dos óleos essenciais na hora do nosso banho, tá? Depois que nós já idealizamos isso, né, a questão dos óleos essenciais, o que falta? Poxa, Alessandra, mas aí eu tenho óleo essencial, cadê meu olhinho? Tá aqui. Eu tenho meu óleo essencial e eu tenho chuveiro. Mas e aí, o que eu faço? Ou então, Alessandra, eu só escutei que banho terapêutico, né? Vamos dizer que é banho terapêutico, precisa de uma banheira. Eu não tenho banheira. Né? E aí, como é que eu faço? Bom, simples. Eu vou dar dicas aqui para vocês, simples. Fiquem aí comigo que tem muita coisa, hein? Tem muita coisa. Como as pessoas que me acompanham já, né, que sabem um pouco do meu trabalho, da minha história, sabem que eu valorizo qualquer tipo de contato com a água, porque eu acredito muito no poder da água. Eu acho que a água, ela tem um grande benefício em todos os sentidos, tanto internamente quanto externamente. Não sei se vocês concordam comigo, podem até digitar aí para mim, por favor, sim, não, se vocês concordam da questão da água. Porque a água, independente da forma que você realiza o seu banho inteligente, o mais importante é o contato com a água, tá? A água, ela faz a transformação, ela é o início para o seu banho inteligente. Sem uma água, né, apesar de existirem banhos de leite, como a gente já falou, banho de ervas, chás e etc., mas de qualquer forma você precisa da água, né? A não ser que você pegue realmente o leite
e vire o leite numa banheira ou alguma coisa nesse sentido, né? Porque aí vai ser só um banho de leite. Mas eu estou falando especificamente da água, o poder que a água tem, né? O poder mágico que a água tem. De limpeza, de purificação, de energização, mentalização, né? É muito complexo. Eu acho que até deveria ser assim, a maratona da água, né? A gente deveria fazer uma outra maratona para falar só da água. Água quente, água morna, água fria, cachoeiras, né? Aquela água gelada ou banhos de gelo, né? Ou então, desculpa, quando você faz alteração, né, de água muito quente para água muito fria, né? Então, assim, a água ela é poderosa, ó, tá todo mundo concordando, ó. Sim, concordo, sim, faz todo sentido. Todo mundo tá realmente concordando aí da questão da água. E aí, o que a gente faz num banho inteligente? Um banho inteligente, nós colocamos a água junto com o poder dos óleos essenciais. E como fazemos isso? Então vamos lá. A junção disso tudo num banho inteligente não é só a água e o óleo essencial. Vamos pensar comigo. Nós debatemos aqui sobre a história dos banhos. Nós debatemos aqui sobre os tipos, né, diferentes tipos de banho, né, de banhos, enfim, terapêuticos e inteligentes, né? E aí, quais são os principais componentes na hora da sua terapia do banho inteligente? Aromaterapia, com os óleos essenciais, a água. E qual é o principal componente ali que a gente às vezes não se toca e às vezes a gente não fala? São as emoções. Então, as emoções, elas devem ser consideradas como parte da sua terapia dos banhos inteligentes, tá? Então, são itens, né, que nós temos: os óleos essenciais, a água e as suas emoções. São 3 componentes muito importantes que no momento em que você realiza a sua terapia do banho ali, dos banhos inteligentes, você tem que estar conectado, tá? Você conecta com os óleos essenciais, a água e as suas emoções, ok? Mas quais são os tipos, Alessandra? Poxa vida, e como é que eu vou fazer isso na minha casa? Né? Eu não sei fazer. Ou então eu não sou aromaterapeuta, estou entrando no mundo dos óleos essenciais agora, dos produtos artesanais, eu não sei fazer nada disso. Então eu posso dizer para vocês que nós temos 1, 2, 3, 4, 5. São 5 formas de banhos inteligentes que nós podemos fazer e você vai fazer aí na sua casa. É um banho simples, tá? Um banho super simples. Quem me acompanha aí desde o início da primeira live, lembra que eu falei qual é a definição de banho? A definição de banho é um corpo imerso na água, tá? Quando eu falo imerso, não necessariamente nós estamos falando de uma banheira, tá? Podemos estar falando de uma bacia, podemos estar falando da pia, somente da pia, tá? Podemos falar, claro, de uma banheira e do chuveiro, porque por mais que no chuveiro a água esteja caindo assim na nossa cabeça, nós não estamos imersos, propriamente dito, mas a água está cobrindo o nosso corpo de água, é como se fosse um manto, né? É bonito isso, é como se fosse um manto. Então, são tipos de banhos inteligentes. E eu vou começar falando hoje sobre o banho de imersão, que é o mais, vamos dizer assim, conhecido, né? Quando falamos de banhos, enfim, de bombas aromáticas e ervas e banhos relaxantes, terapêuticos, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o quê? Banheira. Então esse é um banho de imersão. E eu vou falar sobre ele rapidamente para a gente entrar nos outros que são mais, que eu acho que é mais assim, a ideia da realidade hoje, né, que a gente se encontra. Apesar de que tem pessoas que têm banheira e tem pessoas que não têm. Tá? Então, o banho de imersão, o que acontece nesse banho de imersão? O corpo imerso naquela água morna,
sempre respeitando a sua temperatura, né? A temperatura ideal para o seu corpo, porque às vezes a temperatura ideal para mim é diferente para você, porque as temperaturas corporais elas variam de acordo com a pessoa, né? Apesar de nós temos sempre que manter ali em torno de 36 graus, mas depende, às vezes a pessoa tem a temperatura um pouco mais elevada, a outra um pouco mais baixa, tá? Porque nós somos seres únicos, como já falamos aqui em outras vezes, outras lives. Nós podemos usar, o que nós podemos usar nesse banho de imersão? Para fazer um banho inteligente. Nós podemos usar as bombas aromáticas com óleos essenciais. Nós podemos usar até os próprios sais de banho, tá? Com óleos essenciais. Isso faz parte do banho inteligente. Porque você no sal, você coloca suas gotinhas de óleo essencial e esse sal ele vai se espalhar ali pelo seu banho de imersão e o seu banho inteligente, a sua energização ali, vamos dizer, ela está conectada, ok? Nós podemos usar ervas desidratadas, tá? Se vocês quiserem usar também. O que você vai fazer? Pegar as suas ervas, colocar suas gotinhas de óleo essencial ali, elas vão absorver e essas ervas você pode colocar no seu banho de imersão e você tem um banho inteligente. Outra coisa que você pode fazer são os óleos vegetais. Você pode colocar numa colher até de sopa, a quantidade de óleo vegetal da sua preferência, tá, gente? Pode ser óleo de abacate, jojoba, semente de uva, semente de girassol, tá? Amêndoas, doces, todos eles são fantásticos. Eu sou fã de óleo vegetal. Inclusive, eu quero até fazer um workshop só de óleo vegetais. Eu não sei o que vocês acham disso, mas se vocês gostarem da ideia, me avisem, porque eu sou encantada com óleo vegetal. Então, você pega aquele óleo vegetal, coloca as suas gotinhas ali de óleo essencial, da sua preferência, e depois você joga na água, tá? Claro que óleo e água não se misturam, né? Isso é uma propriedade, senão eles não se misturam. Mas o que vai acontecer? No momento que você tiver ali naquele banho de imersão, aquela água está entrando em contato, aquela água oleosa, vamos dizer assim, ela está entrando através da sua pele e todos os seus poros estão recebendo essa propriedade, né? Essa composição que tem ali. Então, você está recebendo todos os benefícios, tanto do óleo vegetal quanto do óleo essencial, tá? Fora que o aroma, né? Você está sentindo todos esses produtos, você consegue sentir o aroma. Então, você faz a própria aromaterapia através da inalação, tá? E aí nós entramos nos óleos essenciais propriamente ditos, né? Como eu digo sempre, não use óleo essencial direto na pele. O ideal é sempre que você esteja diluindo o óleo essencial em algum outro componente, como eu falei aqui, ou através das ervas, ou através do óleo vegetal, ou através das bombas aromáticas, tá? Quem não sabe o que é uma bomba aromática, ou quem nunca escutou, ou quem tem vontade de fazer, eu tenho meus cursos, né? Meu workshop de bombas aromáticas. Pode entrar em contato comigo, que ainda tem as vagas, enfim, só para esse parênteses, né? Como eu tô falando das bombas. E aí a gente resume a questão do banho de imersão. E esse banho de imersão você pode fazer em torno de 20 a 30 minutos, você pode fazer todo dia, não tem problema, sempre respeitando a sua presença ali naquele corpo, né, naquele momento, sempre tomando cuidado, caso você coloque um óleo vegetal, ele é escorregadio, então na hora de sair da sua banheira, do seu banho de imersão, por favor, tomem cuidado, né? Sempre respeitando muito, secando o seu pé, para que isso não escorregue, enfim, não cause algum dano, né? Por conta disso. E fora isso, você vai ter sair de lá renovado, tanto para dormir quanto para começar o seu dia ou no meio da tarde, depende da sua rotina, depende do seu do seu objetivo. E importante, todos os banhos aqui, né, os tipos de banhos inteligentes, você pode fazer sinergias, tá? Eu sempre aconselho no máximo 2 ou até 3 óleos essenciais. Eu acredito muito no potencial dos óleos, mas até 3 óleos eu acho que já é o suficiente, ok? Ficou claro, gente, a partir do banho inteligente de imersão? Gostaram? Isso é um resumo, né? Porque a gente tem 1 hora, senão eu ficaria aqui falando. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Letícia. Boa noite, na Casa Pi. Bem-vinda.
Boa noite, boa noite. Ó, a Raquel disse que tá dentro. Tá dentro do workshop dos óleos vegetais, né? Pois é, eu sou fã, sou fã. Muito bom. Que bom, que bom. Bom, e aí a gente entra no próximo, que é o banho de escalda-pés, né? Banho de escalda-pés. Por que Alessandra, você é maluca? Você chama escalda-pé de banho? Como é isso? Como é que fica isso, né? Coisa estranha. Bom, por que eu chamo escalda-pés de banho, gente? Porque dentro dos meus estudos todos e minhas, enfim, certificações, toda essa questão de banho, como eu falei, banhos, corpo em contato com a água. O que acontece no escalda-pés? Escalda-pés é o banho dos pés, gente. Os pés, eles merecem um cuidado. Quando a gente fala de corpo, nenhum momento a gente pensa, né, corpo. Não sei, vê se vocês concordam comigo, mas quando a gente fala assim, poxa, eu tenho que cuidar do meu corpo, em algum momento a gente para, assim, uma coisa imediata, tá, gente? Assim, pensar, manda uma pergunta para vocês. Pensando em corpo, alguém consegue pensar no pé? Pensa comigo. Eu acho que eu não penso, não, sendo bem sincera. Ou não pensava, né? Porque hoje em dia eu já penso. Mas eu não pensava. Mas, né? Porque é uma coisa assim, eu não sei. Compartilha comigo aí para ver se vocês estão, né, concordando aí comigo. A gente não pensa, a gente pensa, né, na celulite, a gente pensa na barriga, a gente pensa no cabelo, a gente pensa no rosto, né? O que mais que a gente pensa? Nem sei. A gente pensa, né, quando fala assim, poxa, tem que cuidar do meu corpo. Alguém pensa no pé? Ninguém pensa no pé, gente. Com raras exceções, né? Também não vamos generalizar, porque tudo tem suas exceções. Mas o pé é uma coisa que a gente não pensa, né? E ele é tão bonitinho, né? Os pezinhos. Pensa, gente, ele é o equilíbrio do nosso corpo. Ele tem que estar incluído no nosso autocuidado, ele tem que estar incluído na nossa centralização, porque ele é a base, olha só, ele é a base do nosso corpo. Então, ele tem que estar incluído. Então, é por isso que eu chamo de banho dos pés, tá? Eu chamo de banho dos pés e aí nós colocamos eles na água e cuidamos dele como qualquer outra parte do corpo. E, além disso, conseguimos cuidar das nossas emoções no momento dos escalda-pés. Olha que lindo! Então, eu vou explicar para vocês como é que a gente faz um banho inteligente no banho dos pés, os escalda-pés, né, famosos, né? Ó, tem gente até rindo, viu, falando aí. Mas não é verdade? Olha lá, não, ninguém pensa no pé, gente, coitadinho do pé. Agora, depois da live de hoje, vocês vão ficar só pensando no pé. Vão deitar lá na cama, o pezinho vai estar fazendo assim, ó, e fala assim, ih, tô lembrando da Alessandra, ó. Não é verdade? Então, e aí quando a gente fala dos escalda-pés, né? Deixa eu ver, os pés contém o mapa de todo o nosso corpo, é verdade, é verdade. Cada pontinho ali, né, tem um sistema, enfim, tem tudo, é verdade. Então, o que a gente vai fazer no nosso escalda-pés, né? Vamos colocar lá uma bacia ou, enfim, um balde, né? O que você tiver aí na sua casa disponível, limpo, higienizado, enfim, que você possa utilizar. E você vai colocar água morna. Como que a gente testa essa água morna, Alessandra? Muito importante isso, tá, gente? Porque às vezes vocês colocam água muito quente e aí vai colocando assim, imagina aquela bacia assim, né? E aí você coloca o pé, ai, não consigo, ai, não consigo. E aí fica queimando, né? Vai queimando aquela água no pé e isso não faz bem. Então, como é que vocês vão testar? Dica de ouro. Vão botar o cotovelo de vocês na água, assim, ó, exatamente como eu tô fazendo, tá? E aí a água, ela vai entrar em contato com essa parte aqui do corpo. Se tiver ok, beleza, você pode colocar o seu pé. Agora, se tiver muito quente, aí não, você tem que colocar um pouquinho mais de água fria ou esperar esfriar um pouquinho para que você consiga fazer o seu banho dos pés, tá? É muito importante esse teste da água, porque eu já vi pessoas se queimando por conta de colocar água, acho que a água muito quente é o que vai fazer um super efeito. E não é verdade, gente, não é verdade. Eu uso o banho dos pés como tratamento dos meus clientes, enfim, as pessoas que fazem atendimentos personalizados comigo. Tem casos e casos, mas a gente usa escalda-pés e os escalda-pés tem que ser muito bem testado nesse sentido, tá? Para não ocorrer queimaduras. Isso é muito importante, ok? E aí nós vamos colocar essa água na temperatura ok para o seu corpo, né, para o seu organismo. E vamos colocar
a mesma coisa. Nós podemos colocar um tablet, se vocês quiserem podem colocar um tablet, sendo que o tablet ele tem que ser feito de uma forma um pouco diferenciada, tá? Mas podemos colocar o quê? Bombas aromáticas, as mini bombas, são as mini bombas maravilhosas que nós podemos colocar. Podemos colocar os óleos vegetais, como eu falei no banho de imersão, com os óleos na colher. Para quem não estava aí ainda, coloca a colher, o óleo vegetal da sua preferência, coloca umas gotinhas do óleo essencial, tá? E aí você joga naquela água e aquela água, o aroma vai invadindo aquele ambiente, você vai cuidando das suas emoções ao mesmo tempo que você vai tendo contato com a água. O seu pé, ele absorve todo aquele contato e aí com isso o seu corpo inteiro, a sua corrente sanguínea, ela começa a trabalhar e você vai sentindo esse benefício. Os calda-pés, eles são tão ricos e tão famosos que foram, assim, desde a época antes de Cristo já era feito isso, tá? Há muito tempo atrás. Isso era uma relíquia, na verdade. Quem conseguia fazer escalda-pés era considerado um luxo. Então, comprovadamente, tem um efeito fisiológico e um efeito emocional muito grande. Então, é muito importante que a gente faça, mas faça com uma indicação, faça com cuidado, ok? E aí nós podemos usar, como eu falei, os óleos essenciais, os óleos vegetais e as ervas desidratadas, tá? Quando você termina, você também vai ficar ali por conta de uns 20 minutos até aquela água, né, esfriar, mais ou menos, né, começar a abaixar um pouco a temperatura. E outra dica importante, no momento que você sai do banho dos pés, que você termina aquele momento de mentalização, de relaxamento, tá? Você pode colocar até bolinhas de gude ali nos seus calda-pés também, ficar brincando ali, né? Como diz a Raquel disse que está voltando a ser criança. Ó, Raquel, além das canetas coloridas, eu agora indico bolinhas de gude. Vamos voltar a ser criança mesmo, né? Não é verdade? Ó, a Raquel botou... dei uma bomba para fazer os meus pés no salão e a manicure amou. Olha só que ideia legal, né? Também. Muito bom. E além disso, além do cuidado com o pé, você está cuidando das suas emoções o tempo inteiro. É por isso que eu digo que é um banho inteligente, né? Não é qualquer banho, é um banho realmente inteligente, né? Então, você termina os seus calda-pés lá, o seu banho. Quando você sai, dica importante... Cuidado na hora de levantar, o mesmo procedimento do banho de imersão. Seca bem, tá? O seu pé e principalmente entre os dedos. Por quê? Também tenho visto alguns clientes fazendo a questão do banho dos pés e não secam muito bem entre os dedos. E o que isso pode acontecer? Pode começar a aparecer feridas, frieira, né? Principalmente quando você... sai correndo, né? Você terminou aquele banho dos pés e aí você não faz um cuidado ali, né? Naquele momento. Então, sempre respeitando. Acabou o seu banho dos pés, tirou o seu pezinho ali da água, seca entre os dedos, seca o calcanhar. Se possível, coloque um creme, né? Se possível, até um óleo vegetal. Não indico cremes, mas indico normalmente óleos vegetais mesmo. Você passa só na sola do pé e coloca uma meia, tá? Muito importante. Por quê? A temperatura do seu corpo em contato com aquela água esquenta, né? O seu pé, as terminações todas ali para o seu corpo, elas estão aquecidas, elas foram elevadas a uma temperatura um pouco maior. Quando você sai, ela entra em contato com o ar, o ambiente. E é como se fosse quase que um choque térmico, porque o calor que está ali dentro daquele balde, né? Ali daquela vasilha, ela é muito mais quente do que o ambiente. Então você pode ter um choque térmico ali, tá? Então o ideal seria que você terminasse, passasse um pouquinho somente do óleo vegetal puro, não com óleo essencial. Se quiser passar com óleo essencial, tá ok também, mas não tem a necessidade. E você coloca uma meia e você fica aí com essa meia uns 20 minutinhos e depois você tira até o seu corpo, a temperatura do seu corpo voltar ao normal, tá? Então esse é o banho dos pés. Tá bem interessante, né? Acho que agora todo mundo vai estar olhando para os pés assim, ó, diferente. Vai estar lembrando sempre da Alessandra com os pés. Tá tranquilo, gente? Até aí. Dá meus coraçõezinhos aí, por favor. Diga para mim se tá ótimo, se tá bom, estão gostando.
Como é que tá aí para eu tomar minha aguinha aqui? Estou preparando escaldapés para minha mãe e para mim hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Faça, ainda faça em conjunto. Olha que momento lindo, né? Sua mãe e você fazendo escaldapés juntas, trocando uma ideia, quem sabe até tomando um chá. Quem gosta de chá, né? Eu sou apaixonada. Então, quem gosta de chá, olha que maravilha. Né? É um momento até lúdico, é um momento de autocuidado, um momento de troca, né? Muito bom isso, muito bom.